Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Caputo da Música Mania e no Se Liga na Dica de hoje eu vou conversar com o professor Wagner Barbosa do canal Voz em Construção. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desta entrevista. Roda a vinheta! Olá pessoal, mais uma entrevista começando hoje com o meu amigo, professor de canto também, vocal coach, Wagner Barbosa, do canal YouTube Voz em Construção e também mentor do curso Os Segredos do Cantar. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Ângelo? Beleza? Um Tudo jóia. prazer para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, né? Vamos Vamos assuntar lá. sobre técnica vocal e sobre educação. Isso. A primeira pergunta aqui, a gente tem uma listinha aqui, né? Para a gente não se Manda. perder, que isso é importante, um roteiro. Eu queria que você fizesse a sua apresentação, né, do seu Boa? trabalho, falando sobre o seu canal, sobre o seu curso, que eu também vou deixar Sim, depois na descrição do vídeo. Tá bom, perfeito. Wagner? Boa. Então, pessoal, e Ângelo, né? Bom, o Ângelo já sabe, mas vou falar para vocês, né? Eu sou o Wagner Barbosa, eu tenho 15 anos. Não, tenho 15 anos Não, de canal, tenho né, do 15 YouTube. anos de canal. Bom, sou professor de canto, sou músico, né? Sou violonista também, toco um pouco de piano. E Bom, entrei na técnica vocal por um acidente, na verdade, por necessidade própria. Eu tinha muita dificuldade técnica com a minha voz, então fui buscar técnica vocal. Acabei chegando numa metodologia que até o Ângelo também estudou, né, lá em Los Angeles com o Seth Riggs, que é o Speech Level Singing, e fui um dos pioneiros, assim como o Ângelo, a trazer essa metodologia para o Brasil, esse pensamento, esse jeito de pensar técnica vocal. E aí, por esse motivo, por esse pioneirismo, por essa novidade no mercado, e também por estar inserido como músico em uma certa cena em São Paulo, especificamente, né, que eu sou de Curitiba, mas morei em São Paulo nos últimos 15 anos, comecei a ter uma notoriedade pela eficiência do método e tal, né? E aí isso começou a levar minha carreira de músico, inicialmente, de gravar, de tocar, de acompanhar as pessoas, a ser um preparador de voz, a ser um diretor de gravação também, porque sempre estive envolvido com estúdio, aprendi um monte de coisa. E aí cheguei logo no comecinho, quando a certificação eu já estava começando na certificação, comecei a trabalhar com um grande produtor musical, que é o Ale Siqueira, que é ganhador de Grammys, vários Grammys, trabalhou com Asa Soares, com todo mundo, Marisa Monte, Brown, trabalhou nas Olimpíadas, etc. E por intermédio dele, comecei a trabalhar com muita gente muito, muito legal, né? Que a gente considera que enfim, para mim era um sonho só de ouvir a pessoa num show e depois acabei compartilhando o estúdio, dirigindo gravações de alguns cantores e cantoras que para mim são sumidades na técnica, no estilo da música brasileira, na formação dessa música brasileira contemporânea, né? Sim, E aí, maravilha. como você estava falando, né, eu fiz, só para não esquecer também, senão eu esqueço, fiz o canal Voz em Construção, né, que é um canal Isso. do YouTube, com o intuito inicial e continua com o mesmo intuito de compartilhar de um jeito mais generoso esse conhecimento que a gente teve, que o Ângelo teve, que eu tive, algumas pessoas tiveram, diretamente do Seth Riggs, né, e outros professores de canto, de repente com outros mestres e mestras, né, mas eu tive diretamente com o Seth Riggs e os professores ali, os master teachers, né, deles, ou seja, o Greg Henriques, o Spencer Welch, o Jeffrey Skousen, e compartilhar esse conhecimento, esse tipo de pensamento, de uma maneira mais, qual que é a palavra? Mais generosa para o público brasileiro, né? Para que a gente não tenha tantas discrepâncias e até para que minha intenção era que, para quando uma pessoa viesse fazer aula comigo, né, ou com algum dos professores, a pessoa já tivesse um pouco mais de contato com a terminologia, com o pensamento e tal. E acabou que o canal Voz de Construção cresceu muito, né? Hoje já está chegando, a gente está no meio de agosto de 2020, para quem for ver depois, o canal está chegando em 250 mil inscritos, né? Ou seja, um canal muito grande. E esse canal tão grande me motivou a criar um curso online que chama Os Segredos do Cantar, né? Que aí eu consigo aprimorar, aprofundar um pouco mais esse pensamento, tanto musical quanto técnico, com um grupo menor e acompanhar essas pessoas e tal, né? Num formato de curso online que é um pouquinho diferente do convencional que a gente vê até agora. Eu te conheci,
eu sou inscrito do seu canal, tá? Porque eu gosto também de aprender, de sempre reciclagem, conhecer pessoas que falam a mesma língua. É muito bom Sim. conversar com pessoas que falam a mesma língua, né? A mesma linguagem Opa. musical, né? E te conheci através do YouTube, né? Sou um dos 250 mil inscritos, tá? E fico feliz, principalmente pelo seu crescimento, por esse pioneirismo, por essa visão, né? Eu acho que é isso que eu tenho um canal também, você sabe, a Música Mania, eu sou dono de uma escola Sim, chamada Música Mania, eu sim, também sim. morei em São Paulo minha vida toda, e eu tive uma outra escola antes da Música Mania, junto com um sócio, a gente viajava, ia para os Estados Unidos, e estudava, depois fui sozinho, Uhum. justamente para correr atrás de informação. Numa época Sim, que nós vamos conversar sobre isso, que não existia informação. Que a gente, quando achava um livro na Freenode, pegava, abraçava, via se não tinha ninguém para pegar o livro de você, porque era só lendo, nós não tínhamos uma facilidade de acesso. E essa generosidade não existia, né? sim, Porque não tinha o acesso à generosidade. claro. Né? Eu acho que essa Sim, ferramenta internet veio justamente colaborar muito, principalmente as pessoas que têm essa boa intenção como você de compartilhar essa informação com as pessoas, né? Agora sim. eu vou fazer uma pergunta e a gente vai começar a falar assim, já de coisas mais detalhadas. Bora nessa. Como é que foi o seu início na música? Porque você deu um Uhum. panorama geral de tudo que você já fez, de que você estudou, Uhum. todo mundo já sabe aí quem é o Wagner Barbosa. Se não sabe, vai lá no canal, vai assistir os vídeos, vai conhecer o curso também, Os Segredos do Cantar. Mas hoje eles vão conhecer o Wagner com perguntas diferentes, né? Então, por exemplo, o seu Muito bom. início musical, se você tocou violão Uhum. e você falou que foi um acidente, você cantar, Uhum. o começo de tudo, musical, como Sim, foi? perfeito. Bom, o comecíssimo, assim, o comecinho lá, foi quando um rapaz, quer dizer, o começo assim, enfim, vamos nessa. Um rapaz foi vender flauta doce na minha escola. Sabe aquilo? Né? Sim, Galera que é, fazia isso, né? E aí eu comprei, enfim, minha mãe comprou para mim aquela coisa toda. E aí eu comecei a tocar aquele negócio em casa, né? E ficava tocando, 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 estudando lá o negócio. E minha mãe se aborreceu, porque ela não gostava muito. É isso. Aí minha mãe falou assim, ó, esse negócio não vai dar, mas agora se for um violão, de repente eu gosto. Opa, Porque eu gosto de violão. E aí eu, sem meio saber, isso era tipo 8, 9 anos de idade, sei lá, por aí. Não sei tá, exatamente, mas é por aí, 8, 9, 10, assim, no máximo 10 anos. perfeito. Aí, pronto, fomos buscar um violão, comprou um violão usado, aquela coisa, né? E procurou um professor para mim ali, que fosse mais ou menos perto, no bairro, né? Aquela coisa. E foi, na verdade, um grande professor que mudou minha vida para sempre, na verdade, que era um professor que dava, como a gente sabe, música popular, de cifras, né? Então, ensinou a ler cifras e tal. E, lógico, quando você está fazendo canção popular nesses moldes, você canta junto. Né? Então, ele pegava canções, transcrevia, né? Tirava lá, não tinha, obviamente não tinha cifra clube, então transcrevia, tirava, ou pegava da revistinha, digitava, né? Digitava na máquina de escrever e me dava aquelas cifras. Inclusive, eu tenho umas até hoje, sei lá, Trem das 11, uma das primeiras, aquela coisa assim, feita à mão por ele, ou na máquina de escrever e tal. E, e aí cantar veio meio junto com isso. E aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais nas canções e tal, mas no primeiro momento não pensando muito no que isso poderia dar, né? Sim, Mas até quando você foi falando, eu fiquei pensando exatamente naquela sua ideia, né? Que é que canto e violão andam integrados, né? Especialmente na música popular. Isso para isso. mim faz muito sentido. E se eu tivesse essa possibilidade na época de um curso assim, sem dúvida teria revelado ainda mais, né? Teria me ajudado ainda mais no caminhar, assim. Sim. E aí te devolvo uma pergunta rápida. Eu sei que você está me entrevistando, mas te devolvo. Não, pode. O que que você pensou? Por que que você pensou em violão e canto integrados? O meu histórico, a entrevista é minha, mas eu vou responder rapidinho, tá? O meu histórico musical, eu comecei com 13 anos, igual você, Uhum. né? Você começou um pouco antes, e eu fazia saltos ornamentais. Saltos ornamentais é Olha, aquele cara que pulava na piscina e lá do alto, né? sim,
Sim. E todo mundo fica pasmo, às vezes, fala, o quê? Eu tenho fotos, medalhas, eu fazia isso. Gente, eu fui jovem, né? E o meu amigo, Ricardo Rocha Santelli, hoje doutor cardiologista, era meu amigo de saltos ornamentais, começou a tocar guitarra. Então, dois moleques, ele é guitarrista, ele arrumou um amigo baterista, que já tinha bateria, e faltava um baixista. Aí ele falou assim, cara, você tem que tocar baixo. Você tem cara de baixista. Ele não tinha baixo, tinha feito nada. Então, para você ter uma ideia, Você hoje tem ele cara de é... baixista, é muito bom, né? Aí eu sou baixista, né? Sou contrabaixista. Meu primeiro instrumento, eu não sabia, nunca toquei violão na minha vida, eu toquei contrabaixo dos 13 aos 18, sem tocar em outro instrumento. Cantava já, tal. Só para te falar de onde veio a minha formação. Depois, Sim, eu, claro, fui sim. estudar. Mas aí, quando eu montei a primeira escola com um outro sócio, Sim. nós ficamos, éramos 4 integrantes de uma banda e os 4 eram donos da escola. Só que 2 trabalhavam mais, que era eu e o guitarrista, que é vocal, que também é um especialista em voz, tudo. Por causa dele que eu acabei também me incentivando mais a estudar mais, entrar mais no assunto. Viajamos juntos, fomos lá para casa do Seth Riggs, depois, eu te falei, fui sozinho. E aí, quando houve a ruptura, que é uma coisa ruim, tá? A gente, quando fala que é uma ruptura, todo mundo pensa que é uma coisa ruim, mas às vezes a ruptura é necessária para que você mude, para a sua vida melhorar. Sim, Então eu claro. tinha Para dentro crescer de outra forma, né? da minha cabeça, são 2 sócios de uma empresa, um pensa de um jeito, outro de outro. Então é ruptura. Sim. Eu peguei minhas coisas e saí andando. Montei a Música Mania. Porque a primeira coisa que eu tinha, que eu queria implantar na antiga escola, era o curso integrado de voz e instrumento. E ele falou, não, aqui na minha escola, não. Eu falei, oi? Na escola de quem? Eu falei, tá. Fui. Então, assim, surgiu de uma necessidade que eu já tinha, eu queria muito que o mercado fosse diferente, eu já pensava, as pessoas, eu dava aula para as pessoas não só de voz, eu dava aula para algumas pessoas de voz, porque lá na escola tinham os professores específicos da escola, e na Música Mania eu era a pessoa principal, quando eu comecei sozinho do zero, depois fui agregando novas pessoas, novos professores, que até inclusive saíram dessa escola. Mas a primeira coisa que eu notei é que existia uma necessidade no mercado de quem vai estudar violão ou um instrumento, de que essa pessoa usasse a voz junto no momento de tocar, de aprender a tocar. Sim. E esse desenvolvimento cognitivo não existia nos cursos, porque se você vai numa escola, talvez você conheça desse formato. Você vai numa escola, a escola te oferece um curso de violão e um de canto. Então você faz 2 mensalidades, rende muito mais. É fantástico. Claro. Só que a pessoa precisa ter mais dinheiro, que hoje em dia, pensando, a gente tem que pensar em como ajudar as pessoas a economizar. Perfeito, claro. E o tempo de ir na escola 2 vezes por semana, ou ficar 2 horas. Claro. E quem disse que as 2 coisas se encaixam? Sim, são pensamentos diferentes, né? Os professores pensando diferente. Isso. Aí eu pensei, falei, bom, eu abri a Música Mania com a seguinte proposta. Foi no ano de 2004. 2004. Vou abrir uma escola onde vai ensinar a pessoa a tocar violão e cantar. Mas é um choque cultural, as pessoas não querem isso, tá? A gente tem que remar contra a maré, porque você tem que provar para a pessoa que aquilo é melhor, que ela vai ganhar mais tempo. Então isso foi acontecendo. Hoje, na verdade, eu sou um vendedor, né? Eu sou um professor, mas quando a gente conversa com uma pessoa que procura a escola, você que procura um vocal coach, quando você explica, primeira coisa que a gente percebe, qual é a necessidade do aluno. Você quer tocar violão? Tá. Por acaso você vai cantar? Primeira pergunta. Ele, não sei, não pensei. Falei, você conhece algum cara que só toca violão de boca que usa, que só toca? Falei, eu conheço um cara chamado Yamandu Costa. Esse daí você pode assistir e ficar assistindo que você... Ele não precisa abrir a boca, porque ele canta com a mão, né? Aí as pessoas falam, não, acho que eu vou cantar uma música assim. Falei, então, o curso para você é esse aqui, ó.
Sim, Pronto, aí perfeito. foi aí que criou, foi aí que começou tudo, tá? Sim, E aí, perfeito. lá na Música Mania nós temos violão e canto. Eu tenho Uhum, um sistema que administra escola, onde tem quantos alunos tem e que curso eles fazem. Eu uhum. não tenho nenhuma pessoa que só faz curso de voz e não toca um instrumento. Todos tocam. Que E bom, aí, isso que foi bom. uma coisa que eu acho importante, né? Agora vamos voltar, agora volto para a Completamente. pergunta para você. Não, e aí só para completar, Ângelo, que é uma coisa que vai para a nossa discussão e vai para a nossa Sim, próxima pergunta, né? Que é se a gente pega grandes professores de outros instrumentos, né? Por exemplo, você pega lá o Edu Ribeiro da batera, você pega grandes jazzistas, grandes improvisadores no Brasil e fora do Brasil. Quem é realmente grande improvisador e grande músico, seja do jazz ou de outras vertentes, né, ou outros gêneros musicais, primeira coisa que a galera fala é canta a levada, canta a frase, canta é não sei o quê. O primeiro instrumento da gente é a voz, né? isso. Se a gente canta uma frase melódica, alguma coisa, geralmente no improviso, se a gente for pensar no improviso, né, só para esse exemplo específico, fica uma melodia mesmo, não fica uma escala, né, uma coisa matemática, né? Isso. Se torna uma melodia. Ou seja, e de todo jeito, a voz é nosso primeiro instrumento independente de qualquer coisa, né? E Exatamente. por isso eu concordo plenamente com você e acho que esse estudo de voz com instrumento deve ser estendido a qualquer instrumento, porque não tem Sim, como. Se o maestro vai falar para o guitarrista, ah, não, faz assim e tal, ele canta o jeito que ele quer, né? Ele mostra, né? Que seja ritmicamente, ele fala assim, não, faz assim para mim, pé, tu, sei lá, qualquer coisa. É cantar, é um cantar, o né? Wagner, só o relato para completar isso, porque o nosso papo não é só uma entrevista, é um bate-papo mesmo. Mas a minha entrevista com os professores para dar aula na Música Mania, Uhum. chegaram várias pessoas, inclusive guitarristas já conhecidos, e eu pegava a nota dó, tocava um dó, falava, Uhum. canta a sexta maior dessa nota. Como assim? Não, eu vou tocar guitarra. Falei, eu preciso saber, você sabe cantar a sexta maior dessa nota? São duas perguntas simples. O que é Sim. sexta maior? E Que o qual o cara seu às vezes dom? não sabia e não consegue cantar a nota porque não tem domínio nenhum da voz. Sim, Eles têm a voz falada. Quer dizer, um musicista que também não foi educado de uma forma correta, que é, eu sim. acho que o nosso ponto agora nessa conversa que é a educação de como foi. Então o cara toca bem violão, toca bem guitarra, toca bem contrabaixo, mas se abrir a boca, socorro. E eu falo para os meus alunos lá, desde lá de trás, se você for para os Estados Unidos e tem um teste para um musical, um teste para uma banda, um negócio tal, Perfeito, sim. você acha que vai passar quem? Um cara que só toca ou um cara que toca e canta? Sim, Então, lógico. é outra cultura, e a gente tenta se espelhar numa cultura americana que o ensino musical faz parte da escola, como já falaram que no Brasil também faz, e todo mundo sabe que não, Claro que não. mas Uhum. quem quer um acesso à cultura, à questão musical, um estudo é particular, Claro, sim. é Tem separado. que investir mesmo. Lá Uhum. fora, o cara tem aula de música na escola, aula de orquestra, o cara lê partitura, são três, se não me engano, são três: é teatro, música e tinha uma outra, nas escolas tem uma outra atividade que você pode optar. Você não é obrigado Uhum. você é obrigado a uma das três. Então, Uhum. tem gente que vai para música e instrumento, tem gente que vai para o teatro, tem gente que vai para outra coisa, para esporte, né? Por isso que tem lá na faculdade, ó, se você joga bem basquete, você ganha uma bolsa na Uma faculdade. bolsa, Se você, sim, se você perfeito. toca saxofone bem, você ganha bolsa na faculdade. Uhum. É um incentivo que Oh, mais que você precisa, né? Da pessoa que já gosta de música, gente que gosta de música desde pequeno, né? Assim, aprendeu a sim, gostar, né? Teve um estalo. Não, a pessoa tá na escola lá já aprendendo música. Então, esse perfeito, é choque isso. cultural que a gente tem, que eu acho que vem de encontro ao que você está falando também, da gente ter essa necessidade, que você tem essa visão. Na verdade, você tem uma visão mais de quem estudou muito fora, né? Da importância da música, não só na sua vida, mas a importância que fora do Brasil se dá
ao estudo da Sim, música exatamente. e como os alunos enxergam isso também, né? Claro. Que Mas vamos lá. Sobre a sua Vamos. formação musical, que a gente Boa. já sabe também que Uhum. você investiu muito dinheiro na sua formação, porque para chegar onde você chegou, não é para qualquer pessoa, não é, estou falando com números de YouTube, isso aí é só um reflexo mostrando que você está no caminho certo, né, da sua evolução, né, de Sim. ter mais seguidores, de ter mais gente assistindo você, mas as pessoas precisam saber que você estudou muito também. Me fala um pouquinho da sua Boa. formação, você já falou que você já teve algumas coisas que foram no Brasil, depois a maioria fora também. Sim. Não, teve boa parte fora, boa parte no Brasil. Então, eu fiz... Bom, sempre estudei violão, né? Cheguei a estudar violão erudito um tempão também, inclusive. Aí depois Bom, eu me formei em engenharia também, engenharia eletrônica, elétrica com Boa. ênfase em eletrônica, essas coisas, né, que a gente faz. Sim. Você precisava Mas ter em um emprego, né? paralelo, Você precisava ser formado em alguma coisa. tinha isso, né? Tinha essa ideia. Enfim, acabei aí, fiz pós-graduação ainda quando eu morava em Curitiba em música, né? Fiz pós-graduação lá, sou especialista em música por esse motivo, aí me mudei para São Paulo, fiz a formação de violão e guitarra na ULM, né? Que hoje chama EMESP Tom Jobim, né? Com o professor, Isso. com o Conrado Paulino, com Marcos Teixeira, enfim, com todo aquele time, que é uma formação super completa, né? São Você estudou no muitos níveis de Brooklyn ou no Três no Rios Brooklyn, lá? no Brooklyn. Você sabe onde era a minha escola, a Música Mania? Sei, pô, eu sei, ali do lado. Raw, Flórida. É, Do lado sim, sim, do... eu passei várias vezes lá, passei lá várias vezes. E aí me formei, né? Então, me formei em violão, era violão e guitarra, mas sempre toquei violão, né? Então, me formei em violão lá. Aí eu fiz essa certificação internacional que foi Speech Level Singing, depois se tornou IVA, né? Institute for Vocal Advancement. Sim. Depois que eu fiz mais? Bom, eu fiz mais ultimamente uma pós-graduação chamada especialização em voz profissional pelo Centro de Estudos da Voz de São Paulo, né, que é um dos maiores centros de estudos de voz do mundo. Certo. Teve mais coisa aí, mas agora me fugiu. Não, só isso daí já Mas, deu bastante bagagem, né? Tudo isso daí já é, deu... mas eu destaco bastante aí nesse sentido, Ângelo, o que eu aprendi na EMESP, né, que quando eu estudei lá chamava ULM, né, Sim. que me despertou, enfim, tinham professores que tinham isso que a gente está falando aqui, né, de ter essa cabeça mais aberta, de pensar o instrumento e pensar também a voz, pensar com o ouvido e com a cabeça e não só com o instrumento, né, que me chamou muito a atenção, e uma quantidade enorme de excelentes professores, né, e aí, lógico, a ULM e a EMESP são do Estado, né, e minha maior questão, meu maior investimento nesse sentido foi muito tempo, né? Foi tempo de estudo mesmo. Inclusive, eu Isso. lembro do professor Júlio César, que é professor de harmonia, super gênio, sensacional, um dos melhores professores que eu tive na vida. Eu chegava para ele e falava assim, professor, você está dando a tarefa aí, eu estudo mesmo, todo dia e tal, mas às vezes tem muita tarefa, não consigo fazer a tarefa sua, porque era difícil, né? Tinha que escrever arranjo. Ele falava assim, durma menos. É tipo só isso, entendeu? Se vira aí, estuda. Basicamente. Eu conheço bem o LM porque eu não saía de lá pela proximidade da escola e eu conheci Uhum. Eduardo Ladessa. Eduardo Ladessa Sim, tinha uma luthieria dentro da ULM, né? Não sei sim, se você lembra de uma época, ele claro que eu faleceu, lembro. infelizmente, e eu adorava ficar conversando com o professor Itamar Colasso, que é Sim, uma referência no contrabaixo, né? E sim. isso, quando a gente está lá, eu ia lá conversar com o Eduardo Ladessa, aí de repente entra o Itamar Colasso lá na luthieria para tomar um café e conversar. Então virou um clima, né? É Com uma certeza, escola, um com aprendizado. certeza. E o cara pega o baixo ali e te dá uma aula dentro da luthieria, te fala um Uhum. negócio, assim, você fala, uau, onde eu tô? Sim. E eu Não, tive, e nesse sentido, né, Ângelo, também para a gente pensar, quem quiser estudar música, quem quiser se aproximar da música cada vez mais, do canto, etc., tem que estar nesses ambientes, né? Tem que estar nesses ambientes isso, musicais, exato, não é exato. verdade? Posso falar que eu também fiz parte de um grupo privilegiado, de uma época que nós vamos falar um pouco disso também, aqui, nessa pergunta que eu vou te fazer agora,
Queria que você fizesse um breve comparativo de quando você começou a lecionar, por exemplo, pode até ser estudar, com hoje em dia. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque na nossa época, que não tinha facilidade de informação, tudo que a gente conseguia, a gente devorava, a gente se dedicava e ficava tentando arrumar mais, e se não arrumava, reinventava o próprio exercício para que aquilo ficasse mais legal. Rendesse. E aí, hoje em dia, nós temos toda essa facilidade de internet, a faca e o queijo, que a gente fala isso para os alunos, tem a faca e o queijo na mão, e eu não percebo, às vezes, muito interesse nas pessoas, né? Queria que você fizesse um pouco comparativo de quando você começou, né? Não só a lecionar, mas sentindo essa diferença de época. O que você sente hoje? Eu penso um pouquinho diferente, Ângelo, mas a ideia é a mesma. Eu só acho que um pouquinho diferente na minha percepção, na minha sensação. Sim. Que sempre houve muita gente interessada, assim, né? Sabe, assim, aquela coisa assim, eu sou interessado em música, aquela coisa, ou em qualquer assunto, né? E a pessoa olha e às vezes ela, tipo, encosta, assim, na superfície do negocinho, assim, né? E fala assim, opa, tem coisa aqui, não vou entrar, porque se eu entrar, não vou, né? Não é isso que eu quero, né? Eu quero aquela visão meio apaixonada. E quem é obsessivo, quem gosta, quem é apaixonado mesmo pelo que faz, ou é fisgado, ou enfim, aquela coisa que a gente estava falando do comecinho da nosso entendimento, nosso conhecimento de música, a pessoa vai mergulhar. E eu te digo isso porque foi uma coisa que um professor me disse. Ele falou assim, numa turma de engenharia, vão ter provavelmente 1 ou 2 excelentes engenheiros. Numa turma de arquitetura, vai ter 1 ou 2, né, 2 pessoas ali que vão ser excelentes arquitetos, os outros vão ser tipo ok e tal, e alguns vão mudar de profissão. Por isso que eu acho que eu concordo plenamente com você que hoje em dia a facilidade da informação né, tipo, não tem comparação, é tipo de -10 quando a gente fazia, né, que você pegava um disco, tinha que diminuir a velocidade do disco para tirar um solo, para entender o que a pessoa estava cantando. E hoje em dia você tem qualquer coisa que você coloca no YouTube, no Spotify, você acha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa comparação que é legal da gente pensar que como lá atrás houve gente obsessiva, tipo eu e você, hoje em dia também há. Né? E aí, foi por isso, inclusive, que eu, como eu falei no comecinho, fiz o canal Voz em Construção. Porque se a gente der vazão, se a gente der mais conteúdo, essas pessoas começam a se aproximar da gente. Ou seja, aí o conhecimento que a gente detém, que a gente investiu tempo, dinheiro, nossas vidas, começa a ser multiplicada de alguma forma também. Entendeu? Foi por isso que eu pensei, porque se eu pensasse que apesar da informação ser disseminada, as pessoas não estudam, aí eu me sentiria desmotivado a compartilhar aquilo. Né? Porque eu acho que, inclusive, há muita gente pelo Brasil, que é um país enorme, e aí isso começa a cobrir também os países de língua portuguesa, né? Ou seja, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal mesmo, né? Sim. Até um pedacinho da China, Macau, por exemplo, que as pessoas, de repente, não têm uma informação qualificada, né? Bem explicada, didaticamente colocada, que os incentive a dar o próximo passo. Então, eu acredito que dessa forma, se a gente compartilhar conhecimento, a gente está jogando sementes assim muito boas e algumas vão florescer, né? Mesmo que seja para daqui a 10, 20 anos uma pessoa me encontrar e falar assim, eu não estudei com você, mas o que você fez me incentivou a caminhar. E aí, para mim, isso vai fazer minha vida ter valido a pena. Cara, a entrevista, o bate-papo, vamos chamar assim, uma entrevista, a gente segue um roteiro e às vezes vira, você me pergunta, bate-papo. É fantástico, porque não é se concorda ou não, é o seu ponto de vista. Cara, você está coberto de razão. Porque, na verdade, às vezes a pergunta, se ficar parecendo eu discordo, ficar falando, puxa, o que eu vou responder? Não. Às vezes eu talvez não tenha me expressado direito, mas você também tem a sacada de conseguir responder da forma exatamente isso que você fez agora, porque a resposta era exatamente essa. Sempre nós vamos ter interessados, sempre, na história toda. E sempre 1 ou 2 vão se destacar, né, que nem você fez. Sim, cara, eu acho que até hoje temos isso, porque se você procurar hoje
como a demanda, vamos colocar assim, online, forçada hoje, Sim, claro. a pessoa vai e fala assim, eu acho que eu gosto disso, e começa a fazer, e depois descobre que não gosta. Mas Sim, também, tudo bem, vira a página, né? claro, É, sim. e é essa a diferença, porque, na verdade, eu já estou separando alguns professores, coaches, professores Uhum, que tenham essa formação para a gente conversar, uhum, e, cara, eu não acho muita gente, né? Porque é legal a gente conversar com as pessoas, como eu te falei, que falam a mesma língua, mesmo claro, sim. interesse, sabe? Uhum. Independente, você tá... eu estou conversando com o Wagner, um colega de profissão, de trabalho, inclusive, que eu não falei para ninguém, mas eu sou eletrotécnico, tá? Também Aí. formado. Fica aqui já, então, quem assistir, velho. Então, assim, eu também tenho um diploma de eletrotécnico, né? Trabalhei com isso, eu trabalhei, Uhum. acho que você vai conhecer, chamava Brombovery, que era em Sim. Osasco, e depois ficou, na época que eu trabalhava lá, chamava Azea Brombovery, em hidro e turbogeradores. Aí Aí, ó. estamos aqui na música que é bem mais interessante, tá? Ó, Muito mais difícil, inclusive. olha, eu estudei muito, né? Também para. Aí aquele negócio, meu tio, que também, meu avô chamava Ângelo, o pai da Uhum. minha mãe, o meu tio se chama Ângelo, e óbvio que o primeiro neto homem ia se chamar Ângelo, né? Uhum. Então, por isso que eu estou aqui. E esse meu tio, ele era fissurado da parte de eletrônica, né? Eu lembro que ele, quando eu era criança, ele me deu uma maletinha com ferramenta, com teste Aham. de condutividade, que acendia uma lâmpada. Você vê Sim. como isso. E eu fui fazer eletrotécnica porque isso marca. É isso que eu Claro que quero na minha marca. vida. Aí a gente Sim. descobre depois que temos outras opções, né? Sim. Vamos. Ó, as suas referências no estudo de técnica vocal, o que fizeram Uhum. você estudar e procurar novos profissionais, com certeza você já citou alguns nomes, né? Caso você queira Sim. adicionar alguém, e artistas que foram, que fazem parte da sua influência musical. Sim. Perfeito. Bom, de técnica vocal, aí vou acabar citando de novo os meus grandes professores, né, que mudaram minha vida tanto no pensamento pedagógico quanto é, na técnica em si e na generosidade, né? Então são várias coisas. E aí eu volto a falar do Spencer Welch, que é um canadense, né, que foi formado pelo Seth Riggs também, um grande professor que me ensinou muito também sobre como dar aula, como compartilhar o conhecimento, né? Porque ele tem uma capacidade muito ímpar, muito dele assim de sintetizar o conhecimento, um conhecimento que é difícil, né, que às vezes tem uma complexidade grande, em um jeito fácil de comunicar para as pessoas e fazer isso ser entendido, bem entendido. O Greg Henriquez, né, também, que é aquele professor que eu estava falando, que é discípulo direto do Seth, né, enfim, tem quase uma relação de pai e filho com o Seth Riggs, e que é um gênio, que é muito difícil de entender o jeito que ele pensa, porque ele é realmente um gênio, assim, ele pensa muito rápido, mas vi muitas aulas e ele também foi super generoso em compartilhar do jeito dele, mas com afinco, ele tentava mesmo explicar o jeito que ele pensava e lia as pessoas, enfim, teve inclusive um treinamento que eu fiz com ele na Argentina que mudou minha vida, assim, que ele falou como é que ele entendia as pessoas para começar a dar aula e achar o ponto de entrada na mente da pessoa para conseguir fazer a voz dela funcionar, que foi Uh, sensacional, é. senso diamante, assim, sabe? Talvez um dos maiores diamantes que eu tenho encontrado na minha vida. E aí, de referências, como cantor ou como fã, assim, inicialmente, né? Eu escutava rock and roll mesmo, inclusive Curitiba, na época, era uma cidade muito rock and roll, assim, né? Então, eu Sim. escutava, sei lá, AC/DC, Zeppelin, Iron Maiden, Manowar, até os heavy metal, assim, pesadão. E ao mesmo tempo me apaixonei pela galera, e Sabbath, por exemplo, Black Sabbath, que eu adorava também, e ao mesmo tempo me apaixonei quase que imediatamente, assim que eu comecei a conhecer a música da Bahia, começando por João Gilberto. Começando por João Gilberto. Por algum motivo aquilo me fisgou. Então, pelo João Gilberto, cheguei no Caetano, no Gil e fui indo. E, inclusive, depois isso virou, quando eu fiz a pós-graduação ainda em Curitiba, né? O mote principal do começo do meu estudo dentro da academia, que nem foi tanto assim, mas foi, que é tentar achar é, quais são os princípios rítmicos, ou qual é toda a questão rítmica
que vem da música da Bahia e como é que isso chega no resto do Brasil e se dissemina. E eu continuo estudando isso, sou apaixonadíssimo pelo ritmo e as raízes afro-brasileiras do ritmo, etc, etc. Então, a galera do rock and roll, e aí cantando o João Gilberto, o Gil, a Elis Regina, principalmente, que sempre me tocou muito, o João Bosco um pouquinho depois. Então, meio que duas árvores genealógicas diferentes, assim, né, para minha paixão pelo cantar, assim. E, inclusive, Sim. dois objetivos vocais diferentes, né? Sim. O resultado que dá na sua musicalidade é isso, essa riqueza de estilos, de formatos, né, de informações, de influências. Nós somos isso, né, um resultado de influência. Né? Basicamente, quase tudo isso que você falou, independente de idade, né, talvez eu seja um pouco mais velho de idade, um pouquinho mais experiente, né, vou falar mais velho, mas a gente ouvia as mesmas coisas. A primeira banda que eu entrei era para tocar Iron Maiden. Eu fazia Iron Maiden cover. Eu só queria tocar o Steve Harris. E depois eu queria só tocar Rush. Aí eu conheci o Sting. Falei, bom, esses caras são baixistas e cantam. Eu preciso cantar. Aí que começou. Falei, meu, e agora? Como é que eu faço para cantar igual o Sting? Só que Deus já me ajudou nessa questão. Eu já tinha um timbre mais médio agudo. Então, mesmo sem técnicas, mesmo sem estudar, eu conseguia, de tanto estudar, tocar e cantar no mesmo tom deles. Ah, que massa. Sim. E aí, é aquele negócio, sabe, de aprender, é uma imitação, né? Eu estou imitando uma voz, só que nunca me fez mal. Quando comecei a estudar técnica vocal, como eu falei, meu Deus, ainda bem que eu conseguia, porque eu podia ter acabado com o meu aparelho fonador. Exatamente. Acabado. Sim. E quando eu teve esse estalo, que são essas influências, né? Eu também comecei a tocar violão. Eu lembro que eu comprei uma revistinha. Falei, vou comprar uma revistinha. Sim. Comprei. Aí tava lá, as 10 bossa nova mais tocadas, nas mais tocadas, 10 bossa nova. Aí eu falei, pô, mas não tinha um Legião Urbana, não tinha um negócio mais fácil? Não, eu comprei um de bossa nova. Enquanto eu não consegui tocar as 10 músicas, montar os acordes, eu não sosseguei. Então, você imagina, falar para você, eu nunca estudei violão com ninguém. Se eu pegar o violão, eu sento com você, que é uma pessoa formada, você põe qualquer cifra na minha frente, eu saio tocando, rítmico, leitura de partitura, clave de sol ali, né, porque sou mais clave de fá, mas eu já me viro muito bem, e porque a gente precisa disso, né, por causa das aulas, né, mas eu estou falando de cacho de uva, né, que tem gente que você põe um cacho de uva na frente e o cara sai lendo. Como eu fui visitar uma vez uma gravação de um baixista chamado Pedro Ivo. Ele me levou para a gravação, conhecia ele, do mesmo jeito que eu fui conhecer o John Patitucci em São Paulo, quando ele veio, e eu fui com o Pedro falou, não, vem comigo, eu vou numa gravação agora. Eu falei, mas você já sabe a música? Não, o maestro vai me entregar a partitura lá na hora. Eu falei, como assim? Não, vem comigo. Saí do negócio do John Patitucci, fui com ele para um estúdio, ele sentou, pegou o baixo, afinou o baixo, o maestro deu um papel para ele ali com a partitura, né? Partitura. Soltaram a gravação, ele saiu tocando. Falei, cara. Aí eu entendi que eu precisava tomar rumo na minha vida e estudar. Sim. Então, essas informações são preciosíssimas, né? Essa coisa da cultural. Agora, na sua percepção ainda falando, você dá aula há muito tempo, certo? Sim, já há bastante tempo. Muito bem. Espero que sim, que você já tenha dado aula antes da era da internet, tá? Sim. Porque, ótimo. Qual é a diferença, se você conseguir fazer um esforço e lembrar dos seus alunos da era pré-internet para os de hoje, tá? Em termos de, não só de dedicação, me fala um pouquinho o que você poderia colocar como comparativo. Rapaz, não sei se eu lembro, viu? Não sei se eu lembro. Não, é difícil mesmo, porque é difícil. É igual você pensar. Você lembra do dia que você não tinha celular? Talvez lembre, né? Mas é estranho, né, de lembrar. Deixa eu lembrar. Não, um exemplo assim, tipo, você dava um exercício para o seu aluno, né? E ele não tinha como pegar um exemplo no YouTube, ele não tinha isso. Né? Um exemplo, você talvez tenha passado por isso.
a aula que eu dava, eu tinha um gravador na minha sala, o aluno levava uma fita cassete e gravava a aula. Basicamente isso, assim. Claro que hoje você tem, como a gente falou, faca e o queijo e muita coisa na mão. Sim. Mas essa diferença, assim, do próprio aluno com uma escassez de material que tinha, né, que era aula, só tinha você, professor de referência, passando Sim. informação, com os de hoje que saem da sua aula e de repente vão entrar ali num outro site e começar a ouvir uma outra pessoa falar outra Sim. coisa sobre o Aham. mesmo tema. Não, sabe que aí, Ângelo, o que eu faço, eu te juro que eu estou tentando lembrar, mas não sei se eu vou conseguir lembrar, tá? Eu não quero inventar uma coisa. Não, tá tudo bem. Mas o que eu faço, pensando na realidade que a gente tem hoje, né? Em vez de deixar solto, né? Falar assim, ó, tipo, sério, eu tô te dando isso aqui e boa sorte aí na internet, né? O que eu faço eu cerco a pessoa com boas referências, ou seja, eu indico as coisas, Certo. especialmente as coisas que vão ajudar aquele conhecimento a se solidificar. Ou seja, pensando de novo, né, na internet como uma coisa positiva, que pode ser uma coisa, e é positiva, né, o conhecimento está ali. Sim. Então, por exemplo, se eu estou ensinando uma pessoa que está cantando tal nota ali, que está com dificuldade, ou está começando a ter uma solução, eu falo assim, ó, procura esse cantor naquela versão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dou os links, ou dou só a indicação, né, e falo, ó, olha ali, essa é uma boa referência para você, que aí a gente, de novo, falando, né, são coisas positivas que a gente tem hoje em dia, ou que podem ser positivas, que antes a gente não tinha, né, para a gente ter, tinha que caçar um disco, ir na outra cidade, e alguém tinha que vir do exterior, trazendo o disco, alguma coisa assim. Ou tinha aqueles especiais das rádios para a gente gravar na fita, um negócio assim, lembra disso? Isso, lembro. E aí, em relação às aulas anteriores à internet, eu me lembro bastante. Primeiro, eu fui ensinado no começo que deixar uma pessoa gravar a sua aula era quase uma ofensa, porque tinha aquela coisa de retenção do conhecimento, não tinha isso? Você lembra disso? De É, você, se você tem, né? Se você tem, é, você não é. vai, né? Você não vai espalhar assim, porque uma pessoa gravando a sua aula de repente poderia entregar para um amigo, não sei o que, isso virar uma outra coisa. Claro que, né? Depois isso mudou, mas por influência de alguns professores que eu tive no começo tinha um pouco essa ideia, eu tinha um pouco essa ideia de tipo, não, eu Sim. estou te falando a verdade e você melhor confiar em mim do que ou então tchau. É, Infelizmente era isso, perfeito. O né? primeiro que eu participei, que foi já a Seth Riggs, ele já tinha o gravador em cima do piano. Então Sim. ele já fazia assim com a mão, não era para te dar a mão, não, é para você entregar a fita cassete para ele e É, gravar. sim. Então a minha referência, quando isso aconteceu, já foi mais ou menos o que você falou, mas eu concordo com você que, lembrando agora, realmente tinha essa questão do medo, que é bem provável isso, ó, eu não posso divulgar, você tem que acreditar, acredita, estuda, mas é como se fosse um medo, olhando hoje, É né? medo. Sim, claro, é Que a medo. internet veio para escancarar isso, o cara que estava com medo faliu, e os que não tiveram medo e compartilharam as informações estão hoje que nem Sim, você, com 250 mil pessoas seguindo sim, e aproveitando e se beneficiando, né? Porque com certeza. senão não tem, o compartilhamento não existe, né? Não, Sim, coisa e que você aí, fala, Ângelo, você tocou. não, e corroborando isso aí, que é um negócio muito louco, que foi o Greg Henriques, mesmo o Greg Henriques, né, que eu estava falando lá atrás, falou esses últimos tempos aí, meses atrás, numa conferência que eu estava, antes da pandemia, né, ele falou assim, sabe qual que é a diferença entre a gente saber qual músculo que funciona, que faz o agudo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que? Ele falou assim, quer ver, ó, estava numa conferência só com professores. Ele falou assim, ó, você sabe o que o planeta, não sei o que, de não sei qual galáxia, não sei o que, a galera falou, não. Ele falou assim, põe no Google aí, planeta tal, galáxia tal. Aí a pessoa, todo mundo abriu e falou assim, tá, beleza, posso ler agora. Ele falou, então, qualquer pessoa hoje em dia tem praticamente todas as informações que quiser. Sabe o que a pessoa não tem, que ele falou? Ele falou, não tem o ouvido que a gente tem, por ser bem treinado. Ou Você seja, acabou. entende? O conhecimento que a gente tem vai muito além do que
um mínimo que você possa compartilhar na internet ali, que para uma pessoa que não tem nada vai ajudar muito, e a pessoa cada vez vai se aproximar mais da gente não no sentido só mercadológico, no sentido de pensar como, sabe, não, vamos melhorar a voz, vamos cantar melhor, vamos deixar a arte do Brasil melhor, vamos melhorar a divulgação da educação do Brasil, seja ela qual for, no nosso caso, música. Olha, esse momento posso falar para você, um momento de ouro, para quem estiver assistindo isso depois, essas suas palavras, porque isso pode existir, eu acho que existe em todas as áreas, que são as pessoas que conhecem sobre um determinado assunto, né? Sim. E os que não conhecem. E qual é a diferença, o que forma o professor, né? Como você mesmo falou, você teve uma felicidade de encontrar pessoas com quem você estudou que não te ensinaram só música, te ensinaram a se expressar e como fazer. Às vezes a pessoa nem sabe que queria aprender tal coisa e você já sabe que a pessoa precisa por causa dessa experiência que você teve com pessoas que passaram pela sua vida, né? Os professores que fizeram toda a diferença. Então, se eu pudesse eleger um momento da nossa conversa até agora de o golden moment, que seria um momento de ouro agora, seria esse, porque as suas palavras foram fantásticas e muito bem colocadas, porque as pessoas deveriam sentir isso, né? De fazer as coisas. Você vai procurar fazer alguma coisa com pelo menos a intenção de querer estudar, de respeitar o seu professor, de falar assim, ele sabe, ele vai me ensinar, até por isso que nós estamos na posição de professor, né? Claro, sim. Claro. Você já deve ter passado por aluno que fala assim, não vou fazer isso. Não, isso aqui não precisa fazer. Não, isso aqui não precisa aprender. É que eles falou, então a porta está ali, ó, você pode ir embora. Que você não precisa fazer. Tipo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ó, falando ainda da tecnologia, já aproveitando que a gente está na tecnologia, eu, por exemplo, quando eu dou aula, ainda mais, eu estou, não vou falar terceirizando, mas ensinando os alunos a usar a tecnologia ao seu benefício. Por exemplo, a gente consegue baixar a música do YouTube, consegue pegar um programinha de remover voz online, consegue, logo no mesmo programa de remover voz, trocar o tom, que a pessoa tem que ensinar o aluno para onde vai, se vai subir, se vai descer, né? Que faz parte da aula, do contexto. Ou seja, nós temos muita coisa boa agregada com essa tecnologia. O que você percebe com esse boom, né? Não só da internet, da informação, mas da facilidade das ferramentas que a gente tem atualmente? Eu acho que, bom, penso de uma maneira bastante positiva, e aí mesmo para quem é só apaixonado, sabe assim, né? Uma pessoa que fala assim, não vou me dedicar e tal, mas gosto de cantar, mais, sabe, vou ter um hobby, vou cantar para minha família, aquela coisa. No sentido de democratizar mesmo, né? Democratizar a possibilidade do estudo, que tem a ver de novo com aquilo que a gente estava falando da possibilidade da pessoa se aproximar de determinado assunto, né? E isso cada vez se torna mais fácil com o advento da internet aí, com os cursos online, com os softwares, como a gente está falando, inclusive, por exemplo, aplicativos para a gente estudar afinação, aplicativos para a gente fazer leitura de partitura, solfejo, né? Que transformam as coisas em quase um videogame, né? Que a pessoa vai acertando e o telefone vê a afinação certinha e você vai passando de fase, ou seja, são estimuladores do estudo, né? Isso. E aí, na minha opinião, quanto mais a gente, professores e professoras, a gente souber usar isso a nosso favor, mais a gente engaja a pessoa a entrar na brincadeira com a gente, né? Brincadeira no melhor sentido da palavra, né? Mais a pessoa vai se dedicar, vai entender os pormenores. Envolver, né? A pessoa vai ficar envolvida, né? Exatamente. E ela se sente também, no meu ponto de vista, mais empoderada de fazer as coisas, né? E falar assim, não é o professor ou a professora que faz para mim, que tira, que me entrega pronto. A pessoa fala assim, não, eu quero cantar essa música, eu baixo. Deixa eu ver o tom aqui, à medida que a gente vai ensinando. Deixa eu baixar, deixa eu testar. Legal, esse ficou bom para mim. Aí canta ou seja, a gente ganha. Acho que é um ganha-ganha, ganha-ganha, todo mundo ganha. E ter, o mais importante, um aluno que faz isso dedicado, ter a condição de compartilhar isso com o seu professor. Falar, eu fiz uma lição, eu fiz o que você me falou, está aqui, e você dá aquela diretriz, né?
Muito bem. Sensacional. Agora, essa pergunta aqui é o seguinte, no seu ponto de vista, Uhum. qual é a importância do estudo da teoria e percepção musical para os cantores? Rapaz, tudo, né? Tudo, a importância toda, especialmente para quem quer desenvolver uma carreira minimamente que seja, porque a pessoa está desenvolvendo linguagem de comunicação, né? Do mesmo jeito que no começo da nossa conversa eu falei que os músicos que tocam instrumentos têm que desenvolver uma linguagem de comunicação que tem a ver com a fala, tem a ver com o canto, né? Para cantar a melodia, para demonstrar uma expressão que está buscando, etc. Para o cantor tem uma linguagem mais formalizada, né? A teoria musical, para a pessoa minimamente saber se virar, ah, não, mas eu quero trocar o tom, não, essa nota está errada, eu estou cantando a melodia errada, está chocando com a harmonia, não sei o quê, né? Aquelas coisas que a gente sabe. E da percepção, porque as duas coisas estão juntas, né? Igual você falou, né? Não, canta a sexta menor, ou a melodia é uma sexta maior, ou X, né? A situação, são inúmeras situações que a gente pode ter isso como problema e como solução. Mas as duas coisas vão dar segurança para o cantor, vão dar autonomia, vão dar possibilidades maiores de trabalho, vão dar mais respeito dentro da profissão, vão elevar o nível da profissão dos cantores, né? Vai no último momento, numa última instância, vai elevar o nível da sua arte, né? Porque você pode discutir as coisas num nível mais profundo, né? Teoricamente, em nível perceptivo técnico musical, como a gente está falando, em outros níveis também, né? Em relação à formação dos acordes, em relação à instrumentação, etc, etc. E vai indo, né? Vai expandindo isso, né? Cara, perfeito. É importante quem estiver assistindo a gente, entender assim, que a gente compartilha, pelo menos com todas as pessoas que eu vou conversar, eu sempre vou fazer perguntas muito próximas, né? Porque isso é um roteiro, e porque eu já ouvi, por que eu coloquei isso? Porque eu já ouvi de professor lá, top, o seguinte: o cantor não precisa se preocupar com teoria e percepção, teoria musical. Ele tem que cantar. Então você engole e continua ali fazer a aula onde você está, e não é se a pessoa sobe ou desce no conceito. Talvez é uma coisa que naquele momento ele não queria ou explicar, ou, ou você provavelmente deve ter passado por isso. A gente não, na verdade, não tem que explicar nada, a gente tem que ir dando a aula e colocar uma dúvida no aluno para ele perguntar, porque fica mais fácil, né? Sim, Quando o aluno pergunta, você é obrigado a responder. Quando você fala, hoje eu vou te explicar sobre esse assunto de teoria, o aluno, teoria. Né? Então, eu acho que é isso, como você deve fazer também, é uma teoria na prática, né? Quando você faz o sim, claro. solfejo, o cara vai cantar o acorde maior. Aí eu pergunto para o aluno assim, você sabe o que é um acorde maior? Não, você está falando para eu cantar. Eu falei, mas me fala, o que você acha que é um acorde maior? Não, não sei, me explica. Pronto, quando você falar, me explica, Ganhou, né? ganhei, beleza. Era isso Virou o aí. jogo. Agora o nosso jogo rápido, que é o Boa. seguinte: eu vou falar o que eu quero e você vai responder o que vier na sua cabeça aí. E Importante. desta pessoa que você for falar, se este artista, esta pessoa que você falar, fosse seu aluno, qual seria a dica que você, como professor, daria para essa pessoa? Por quê? Porque Beleza. nós estamos falando que um artista é uma pessoa, um ser humano. Ele pode Sim. ter algumas necessidades e nós, como você falou, você tem uma percepção de professor, fala, poxa, mas se ele cantasse diferente, fizesse isso, ou fizesse um exercício, a voz dele seria melhor. É a percepção que a gente tem como profissional da área, né? Ah, Então, vamos começar aqui. Um cantor brasileiro, qualquer um. qualquer um. É, sei lá, Emílio Santiago. Aí você já pegou pesado. E se ele fosse seu aluno, aí você pegou pesado. Você pegou pesado. Ele apareceu e bateu na sua porta. Ó, ô Wagner, eu vi aqui o seu curso, Segredos do Cantar, e o Emílio Santiago conversando com você. E eu queria que você me desse umas dicas de técnica vocal. O que você falaria para ele? É, bom, a voz do Emílio sempre foi, né, uma voz grandona, cheia, né?
super forte, expressiva, linda. O que eu trabalharia é um pouquinho mais de acesso para as partes agudas, né? Um pouquinho mais de acesso. Nem que fosse só tecnicamente, para dar flexibilidade, para ele poder ter cada vez mais opções de escolha. Só isso, mais nada. Obviamente ele sabia tudo o que tinha que fazer. Se a gente der como professor um pouquinho mais de nota ali para ele poder brincar. Show. Um cantor estrangeiro. Estou falando estrangeiro porque como você pode talvez escolher não só uma voz que cante em inglês, mas uma voz que cante em italiano, em espanhol, em francês. Sim. Então, eu prefiro colocar assim, um cantor estrangeiro. Sim, deixa eu pensar aqui. Rapaz, aí começa que fica enorme, né, a escolha. É um Não, que você sei lá, por gosta, assim. exemplo, o Ozzy mesmo, do que a gente falou do Black Sabbath, Sim. na época lá do Black Sabbath mesmo, né? O que eu faria eu tentaria relaxar um pouquinho mais a laringe dele, né? Que sempre cantou com um pouquinho de excesso de tensão e fez isso muito bem, é um som muito característico, mas também sempre na intenção. Quando eu estou trabalhando com um artista que já tem voz assim, que já tem uma carreira, uma coisa identitária, que você ouve e fala assim, essa aqui é a voz de tal pessoa. O que eu vou buscar é trazer facilidade, né? A pessoa fala assim, facilitou a minha vida. Manter a identidade com mais facilidade. Isso, exatamente. Trazer mais conforto, trazer mais possibilidades para aquela voz, né? Para se expressar ainda melhor. Então, nós tivemos o Emílio Santiago e o Ozzy aqui, duas grandes referências, né? Uma cantora brasileira. Cássia Eller, por exemplo. Ela bateu aí na sua porta e falou, vim fazer aula com você, Wagner, preciso de uma ajuda. O que você ia dar de conselho para ela? No caso da Cássia, é um pouquinho parecido com o caso do Emílio, né? Ela sempre usou a voz bastante forte, até no fim da carreira dela ela estava mudando um pouquinho o jeito de encaixar a voz, né? Mas o que eu trabalharia é um pouquinho mais de acesso à parte aguda ali, de novo falando, não como uma correção propriamente dita, porque a carreira dela estava indo maravilhosamente bem do jeito que estava indo, mas para pensar, no caso dela, mais especificamente ainda, como ela gostava de uma voz muito forte, se a gente dá um pouquinho mais de acesso para os agudos ali, ela ganha um pouquinho mais de margem, inclusive para a força, né? Que é uma coisa que a técnica vocal deve se prestar também, né? A gente colocar a voz no eixo para, mesmo se a pessoa quiser caminhar um pouquinho para fora, ela sabe para onde voltar. Perfeito. Então, e uma cantora isso que eu faria. Estrangeira. Uma cantora estrangeira. Demi Lovato. Demi Lovato. Sabe quem é? Sei. Demi Lovato, eu tenho umas coisas assim, né? Porque eu tenho muita aluna nessa época quando surgiu The Voice e ela estava muito no auge. O que acontece? A voz dela tem umas características, né? Apesar dela cantar muito bem, nós estamos falando sempre de já claro, sim, são de carreiras cantores, consolidadas, né? Mas o que você falaria para ela? Rapaz, o que eu buscaria no caso da Demi Lovato especificamente para não descaracterizar a voz seria a gente ganhar um pouquinho mais de espaço na parte mais aguda do instrumento, né? Na parte, ela gosta bastante de trabalhar perto do mi, né? Do mi agudo, mi, fá sustenido, ganhar um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de relaxamento de faringe, assim, para ter um pouquinho mais de corpo de som de novo, né? Aí tem que colocar e testar, teria que trabalhar um pouquinho para ver se descaracteriza ou não, né? Mas no sentido de como treinamento, eu faria isso porque eu acho que traria ainda mais facilidade para ela como artista para poder usar essa região do jeito mais Eu vou aproveitar o seu gancho para a gente falar aí dela e de uma outra pessoa que passou por problemas de voz, para saber o que você conseguiria visualizar para ter, na verdade, ao longo do período, a pessoa evitar o problema de voz, porque eu acho que o professor de canto é isso, a gente ensinar para a pessoa ter facilidade no uso da musculatura. Da Demi Lovato, uma coisa que sempre me incomodou foi aquele fry no início das vozes, que deixou de ser um efeito, no meu ponto de vista, para um defeito. Em vez de efeito, ficou defeito, porque tudo que ela faz, ela... todo começo de frase ela faz isso. Isso te incomoda? Você acha que isso é o estilo mesmo? Isso faz parte da identidade dela? Porque faz, né? Toda música ela faz isso. O que você acha disso?
na minha opinião, na verdade, eu não estou falando especificamente da Demi Lovato, mas da maioria dos cantores profissionais, é que à medida que a carreira vai caminhando, as pessoas vão virando caricaturas de si mesmas, né? Não, e eu não estou sacaneando, é porque tem algumas coisas que a pessoa fala, isso aqui funcionou, e aí vai exagerando, exagerando, exagerando. Às vezes é um Fantástico, fantástico. vibrato, né? Às vezes é um vibrato, às vezes é um trejeito. É, é. E aí tem uma outra coisa também, né, Ângelo, que quem trabalha com artistas que já têm um pouco mais de nome, uma carreira mais consolidada, é que a equipe, geralmente, dessas pessoas começa a não poder ou não querer contrariar o artista. Ou seja, não traz discussões interessantes, assim, sabe, estéticas e tal. É meio assim, não, tá fazendo é isso mesmo, tá tudo certo. Para a gente, enfim, para a gente pensar como professor. Lógico que a gente não precisa ser de jeito nenhum grosseiro, grosseira, não precisa ser, não Claro. tem a ver com desafiar, né? Tem a ver com pensar, né? Falar assim, peraí, Fantástico. Segundo para quê? momento, segundo momento fantástico dessa entrevista, porque cada um tem a sua opinião, mas como você é um cara muito polido, uma forma muito interessante de ouvir a resposta, entendeu? A sua colocação é um aprendizado, a entrevista é um aprendizado. E agora, eu queria colocar uma outra pessoa, já que você jogou a escolha de volta, falar, me dá uma dica aí. Sim. Uma pessoa que passou por um problema de voz, ou ainda está passando, chamada Adele. Uhum. A Adele, você sabe, acompanhando a carreira dela, apesar da voz belíssima, alguma coisa ela fez ao longo da carreira dela errada Sim. para chegar ao ponto de ser proibida de cantar porque vai perder a voz, né? Sim. Então isso com certeza, no nosso ponto de vista como educador vocal, como você falou, ninguém pode falar, a gente não, eu não conheço ela, não conheço a equipe, mas provavelmente por uma limitação. Olha, é melhor você parar de fazer isso porque você vai ter Sim. problema. Ninguém chegou lá para falar isso. E deu no que deu. O que você percebe desse problema, assim, desse momento que aconteceu, principalmente na carreira dela? Eu acho que é um problema comum, né, Ângelo? Infelizmente, digo, para cantores profissionais, né? Que tem um pouco a ver com isso que eu estava falando, né? De se tornar caricatura de si mesmo, né? Que você acha um ponto de segurança emocional num certo trejeito vocal, né? E tem um pouco disso também, que é muito complicado. A gente sabe como é porque a gente fala da nossa própria voz, da nossa própria vida, que é identitário, né? Nossa voz é identitária. Então, se você chega para Adele ou chega para qualquer cantor ou cantora que tem uma voz potente, que tem isso como assinatura, e você coloca, às vezes até de uma forma não muito bem colocada, ou com uma possibilidade real de transformação, a pessoa fala, isso não serve para mim, porque isso aqui, ó, isso que você está falando que é um erro, é minha assinatura. Né? Porque Você está isso é querendo que eu mude, né? Quer que eu mude agora? exatamente, né? Como é que você vai falar que isso aqui se chama Adele, e você está querendo que eu cante desse jeito aqui que não se chama Adele, né? Então, e aí um preparador, uma preparadora de voz ali vai ter que ter a capacidade de, num primeiro momento, minimizar danos, se for o caso, tá? Não estou falando que da Adele, inclusive, levantou-se questões que pode ter sido uma coisa fisiológica, que não tem a ver com cantar, não sei, Sim. teria que analisar certinho, né? Só Claro. uma suposição. Sim. Mas um preparador de voz, preparadora de voz tem que apresentar uma solução que seja de minimizar os erros, ou seja, dar novo acesso, mesmo que a pessoa ainda continue naquele lugar um pouco perigoso, para num segundo momento, com um pouco mais de tempo, no médio prazo, longo prazo, aí você vê um encaixe que a pessoa reconheça como força, como voz, né, potente, que seja identitária para ela, e que não perca, e que não seja danoso, né, que não seja um comportamento de risco. E isso é muito difícil, né? É muito difícil Perfeito. porque A gente nunca vai saber qual foi a história real, né? Porque sim, tem coisa que não se divulga, mas fazendo só um bate-papo sobre, claro, né, não, então tudo entre outros. Por é exemplo, importante. poderíamos falar do Axl Rose,
Exatamente. Esse daí, bom, além de usar, eu nunca ouvi, nunca li uma reportagem Uhum. que nem ele, né, com quem ele estudou técnica vocal, né? Não, ele sabia cantar daquele jeito, jovem, explosão, e depois deu no que deu, né? Uhum. De acontecer isso, né? De ter uma diminuição do poder do trato vocal, da voz Uhum. num todo, a ponto de tirar o cara de cena, não é isso? Sim, sim. O cara perde a voz, né? Mas aí Perde, são muitos claro. casos, a gente provavelmente vamos falar num próximo vídeo de Claro. pessoas que deveriam ter feito aula, procurado ajuda, independente da equipe, porque é aquela coisa de a gente bater um papo Claro, e sim. na nossa percepção, né? Às vezes Claro, isso sim. serve de lição para as pessoas que estão assistindo a gente também, né? Sem E nós dúvida. vamos chegar aqui no final com o seguinte: as suas dicas com o professor Wagner agora, dicas para um cantor iniciante, né? Uma cantora, Uhum. uma dica que ela não deve fazer. Que não deve fazer. Não deve fazer. É, a principal dica de todas é, que, na minha opinião, que vai levar uma pessoa a deixar de estudar ou a continuar a estudar, é tentar se comparar imediatamente com aquele cantor ou aquela cantora que tem uma grande carreira. Né? De, não, mas eu não estou conseguindo fazer aquilo. Né? Tá. São momentos diferentes de voz, são momentos diferentes de preparação, de carreira, até de estado psicológico, né? De preparação psicológica para várias coisas, inclusive para aquela ação vocal. Então, procurar encontrar o seu ponto, onde está a sua voz hoje, não é nem o que é a sua voz, onde está a sua voz hoje, para você dar os próximos passos, né? E aí você vai reconhecendo suas vitórias e o processo fica gostoso e você vê vitórias a cada dia. Isso é muito bom, né? Porque aí a gente sempre está motivado a continuar. Maravilha. E uma dica para esses cantores e cantoras que sempre devem fazer. O que sempre deve fazer é enfim, é uma coisa que, um nome que se usa muito na fonoaudiologia, que é o autocuidado vocal, né? Que tem a ver com o que a gente puder cuidar, que é se hidratar, praticar legal, né? Ter uma boa orientação com um bom professor ou uma boa professora, evitar alimentos que sejam, né, que deem refluxo, que sejam muito agressivos para a mucosa, ou seja, um autocuidado geral, né? Que Perfeito. envolve, claro, estudar, envolve praticar, estudar o ouvido, estudar a percepção, estudar a teoria, estudar a voz. Perfeito. Falando um pouquinho de identidade, falando de dica, né? Uhum, De identidade vocal. Como você falou, o artista tem uma identidade e depois a uhum, gente, quando acontece algum problema, a solução é trocar de identidade, né? Então, se essa uhum. pessoa puder já começar com uma boa identidade vocal desde o início, qual a dica que você pode dar para a pessoa desenvolver a sua identidade? Cantar o que ama, né? Cantar o que ama, né? Porque é isso que vai fazer o que vai fazer a coisa parecer verdadeira, a canção parecer verdadeira, o palco, a ação, a performance parecer verdadeira, é a pessoa gostar do que canta. Né? Se a pessoa Perfeito. gostar do que canta, não importa o estilo. Isso é muito importante também de se falar. Com isso, não estou falando, o que você gosta, os estilos bons para se cantar são esse, aquele. É. Qualquer estilo, qualquer estilo. Imagina o Brasil com zilhões de estilos musicais, sabe, de ultra populares que tem uma função, é fazer as pessoas dançarem, curtirem e tal, até ultra lá eruditos no sentido, né, da música brasileira ou da música erudita inclusive. Cada um tem a sua verdade. Se você tiver no que corresponde à sua verdade, o que você ama, isso vai te levar para um próximo nível, né? Porque aí Perfeito. você representa bem a canção. E nós chegamos no final da nossa entrevista Garoto, que com, beleza. com a dica final, que é uma dica valiosa que você, professor Wagner Barbosa, vai deixar para os alunos de canto, né, alunos e alunas que gostam de cantar. Uma dica, sem ser, pensar numa outra dica Sim, sim. especial para eles. Sim, a principal dica que eu sempre falo e sempre vou falar é que
técnica vocal, cantar, não tem a ver com dor. Não tem a ver com dor. Quando a gente está fazendo certo, o Ângelo está aqui, vai corroborar o que eu estou dizendo, com certeza. Todos os outros professores e professoras vão falar a mesma coisa, que é, quando está certo, o que a gente sente é facilidade aqui, e não dor. Então, Perfeito. se doeu, provavelmente está fazendo alguma coisa errada, pare, tá? Por que essa é a dica principal? Porque a gente não pode trocar de prega vocal, né? E a dor está relacionada com, está perto da lesão, está indo para a lesão. Então, tá com dor, opa, tirei o pé, alguma coisa estou fazendo errado aqui, não entendi, sei lá, é o dia talvez, estou cansado, estou cansada, dormi mal, alguma coisa assim, mas teve dor, tira o pé, porque isso te impede de cantar ali no futuro. As outras coisas você lida, né? Você aprende, você melhora. Agora, dor e cantar não tem nenhuma relação. Perfeito, Wagner. Queria te agradecer por participar Obrigado desse mesmo. quadro aqui de entrevistas. Eu prefiro muito mais agora conversar com professores, pessoas que possam agregar, bater um papo sobre questões técnicas, sobre o desenvolvimento musical, vocal, do que, às vezes, criar um vídeo falando de respiração. Você já fez, os outros professores Sim. todos fizeram. Você entra lá, respiração no YouTube, um monte de gente falando, Zilhões. alguns falando coisas certas, outros não. Então, saber separar isso. E eu vou aconselhar todo mundo que se inscreva também no seu, quem não tiver inscrito, se inscrever no seu canal, conhecer o seu trabalho. Muito obrigado pela sua paciência e por ter participado desse quadro junto comigo aqui, tá bom? Obrigado. Prazer, obrigado eu. Obrigado Fica eu. com Deus. Valeu. Todos nós. Uhul. Valeu, Ângelo. Valeu.